Nesta aula, a gente vai começar a trabalhar com os objetos de uma maneira mais complexa, certo? Além de criar o objeto, personalizar ele aqui pela Channel Box ou editar o objeto aqui através de Vertex, Fácil, Edge, a gente vai começar a ver como modificar a forma para criar objetos mais complexos, certo? Então a primeira ferramenta que a gente vai ver é o Extrude, que eu posso encontrar aqui em Edit Mesh, Extrude. Então antes de eu fazer um Extrude, vou deixar bem claro aqui, né, como a gente deve usar ele. Primeiro, evitar ao máximo usar ele em modo objeto, a não ser que você tenha um propósito muito claro para isso, ok? Segundo, a gente vai preferencialmente trabalhar com ele no modo face, a princípio apenas no modo face, e a gente também pode trabalhar ele com o modo edge, tá? Dificilmente, na verdade, eu não me lembro de nenhuma situação que eu tenha usado ele no modo vertex, não seja usável, mas dificilmente a gente vai usar, ok? Então, o que o Extrude faz? Eu tenho o Extrude aqui em cima, certo? Eu posso acessar ele aqui pelo Edit Mesh Extrude ou pelas shelves a partir desse ícone, ok? Então, geralmente, eu trabalho com o Extrude a partir deste ícone. Então, eu vou colocar no modo de seleção de face, né? Botão direito, face, ou botão F11, que é o atalho, e vou selecionar uma face, meu cubo, e vou clicar aqui em Extrude. Certo? Clicando em Extrude, o Maya vai me apresentar esse gizmo aqui, ó, onde ele apresenta todos os elementos de movimentação, digamos assim, da minha face. Okay? Então eu tenho aqui, ó, as setas que indicam o Move, a escala representada pelos cubinhos e o Rotate, que se eu clicar nesse círculozinho, né, que estava azul ali antes, ele habilita os eixos de rotação, certo? Então, o que o Extrude faz? Quando eu crio o Extrude, se eu clicar e puxar aqui, ó, pela setinha, vocês vão ver que ele criou faces extras para mim, certo? Então, isso é basicamente o que o Extrude faz. Ele vai fazer uma extrusão, né? Ele pode pegar um elemento plano, certo? Como esse aqui, uma face apenas, e eu posso dar dimensão a essa face. Então, se eu faço extrude, ó, eu dou dimensão a essa face, ok? Então, além de eu dar altura, profundidade, etc., eu posso fazer um extrude, né? Vou selecionar uma face novamente, posso fazer um extrude apenas para um controle de região, vamos supor. Eu posso usar a escala e a partir depois de feito o extrude, escalonar essa nova face, certo? E aí eu vou criar uma região menor. Se eu fizer um outro extrude, tá? Eu vou fazer um novo extrude aqui, eu posso puxar ele para cima, tá? É diferente, por exemplo, de eu estar com a face selecionada, fazer o extrude, puxar e redimensionar depois, tá? Então, aqui eu fiz duas etapas, né? Primeiro, fiz um extrude, delimitei a região e depois eu faço um outro extrude, ok? Dentro do extrude, certo? Vocês devem ter percebido, quando eu faço extrude, eu tenho essas três opções aqui do lado, né? Esse menuzinho aqui do lado. O que vai ser isso? Thickness, ele vai controlar a altura do meu extrude. Geralmente eu controlo aqui pelo Move mesmo, tá? Mas é a mesma coisa. Offset, eu vou controlar a espessura do meu extrude,
ok? Que é a mesma coisa que mexer pela escala. E divisions, eu vou colocar segmentos no meu extrude, certo? Então eu posso deixar apenas um segmento, 2, 3 ou mais, ok? Então, essas são as principais funções do extrude. Depois que eu fiz o extrude, eu posso editar ele ainda por aqui, ó, certo? Então, por exemplo, se eu aumentar o número de divisões, o número de divisões máximo aqui é 25. Porém, eu posso vir aqui na minha janela de inputs, lembra? Que eu mostrei numa das primeiras aulas. Eu posso vir aqui e forçar essas divisões. Então, onde eu tenho aqui a divisions, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar 50. Olha lá. Ele vai aumentar até 50 divisões ali, ok? Então, no geral, a gente vai usar o extrude da forma mais simples possível, né? Criar o extrude, puxar e, se precisar, redimensionar, ok? Então, a partir dessa ferramenta, a gente já consegue criar várias e várias coisas. Então, na próxima aula, a gente vai ver um exercício relacionado a isso. Vamos criar uma espada, tá? Apenas como exemplo, para praticar e entender melhor a ferramenta. Ok? Então, até a próxima aula.